Olá, bom, essa é a reprodução do teste que a gente fez de uma Alexa Skill chamando um dispositivo no AWS IoT Core, né? Basicamente o que a gente fez foi criar uma skill, nós criamos uma skill chamada Acesso Segurança, né? Uma skill super simples, que ela tem apenas um intent, ó. Nós criamos um intent chamado Acessar Portão, onde esse intent basicamente ele tem como parâmetro, né, como slot uma operação, e essa operação nada mais é do que abrir ou fechar, ou seja, o objetivo aqui desse intent, né, e dessa skill é você acionar, por exemplo, um portão automático e pedir para abrir ou fechar o portão, né? Uma vez que esse abrir ou fechar o portão, vai ser colocado, vai ser feito um push, né, na fila MQTT do tópico, né, desse portão lá no IoT Core. Então, basicamente, essa daqui é a skill, tá? Do lado do IoT Core, né, então a gente está aqui no AWS IoT, primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em Security e criar uma policy, né? Essa policy ela vai ser necessária para a gente poder fazer o acesso da Alexa para esse dispositivo, né? Utilizando as credenciais da AWS, não necessariamente os certificados, né? Os certificados eles são muito úteis quando você vai fazer o acesso a partir de um dispositivo físico, né? Mas como aqui a gente vai fazer acesso à skill, é muito mais interessante, mais rápido, mais fácil, mais eficiente a gente fazer o acesso via as credenciais da AWS. Então a gente vai criar uma policy aqui, vou chamar ela de Alexa Policy, tá bom? Aqui a gente pode vir para o Advanced Mode aqui, ó, para fazer alteração na policy via texto aqui, né, via arquivo JSON. Então o effect aqui vai ser hello, o action aqui vai ser IoT asterisco, né, porque vai vindo IoT, e para qualquer um recurso que esteja aqui, tá bom? Como esse é um teste, a gente está permitindo para qualquer SIG, né, para qualquer dispositivo que esteja aqui. Então criamos a nossa policy. Agora a gente vai vir em Manage, em SIGs, né? Vamos criar um novo dispositivo, a gente não tem nenhum. Então vamos registrar um dispositivo, criar um dispositivo simples. Vou chamar ele de portão automático, né? Para a gente simular que esse aqui seja o dispositivo do nosso portão, né? Vou dar um Next aqui. Vou criar o certificado, apesar de não utilizar o certificado aqui no teste, né? Mas se você precisar do certificado, tem que baixar todos os certificados aqui. Baixar nesse momento, né? Porque depois disso você não vai conseguir mais baixar esse certificado, vai ter que criar um novo. E aí a gente pode vir aqui para a Attach Policy, anexar a policy que a gente acabou de criar e dar um Registry SIG, né? Então a gente vê que o nosso SIG aqui está registrado, quando a gente clica aqui, ele tem um ARN, né, desse SIG, e aqui no Interact, ó, ele tem todos os tópicos, né, das filas MQTT que a gente pode publicar. Tá bom? Então agora a gente vai voltar aqui no código da nossa skill, né? Ele foi é um código bem simples, então vou vir aqui, vou abrir uma outra aba, né? Vim aqui em Code. Basicamente a gente criou o código para fazer a manipulação do nosso intent, né? Que é o acessar o portão. Então basicamente o que ele faz, né? Ele pega o parâmetro que está vindo lá da operação, né? O slot. E aí ele chama uma função chamada acessar portão e passa essa operação, e quando ela retorna, ela dá para o usuário uma mensagem dizendo que o portão foi acessado, né? Aqui embaixo, então, ó, tá a nossa função acessar portão, né? Ela recebe a operação. Então, o que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que instanciar o SDK aqui da AWS. Ó. Então, ele foi instanciado aqui em cima, ó, tá vendo? A gente fez um AWS igual a AWS SDK. Esse AWS SDK também está aqui no nosso package JSON, ó. Tá vendo? O SDK da AWS está aqui no package JSON, tá bom? Então, a gente instanciou aqui o objeto da AWS. E aqui no nosso acessar portão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, a gente faz a utilização dele, né? Então a gente usa o config load from path. Esse load from path ele está lendo o arquivo config.json. Esse arquivo config.json, ó, é onde a gente vai colocar algumas informações importantes, né? O endpoint do nosso dispositivo e as nossas access key, secret key, né? De acesso da AWS, tá bom? Esse endpoint a gente vai pegar ele aqui, ó, né? A gente acabou de abrir aqui, ó, é esse endpoint aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o endpoint do nosso dispositivo. Então, vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui no nosso código, tá bom? Ó, colar ele aqui no nosso código, né? Ele é o mesmo, tem o mesmo nome, legal? E aí você tem as chaves da AWS. As chaves da AWS você deve saber onde pegar, né? Basicamente, você vai lá no seu IAM, né? Vou abrir aqui. IAM, para poder pegar essa chave, né? Ou para criar uma chave nova para o seu usuário, né? Então você pode vir aqui nos seus usuários, né? Escolher o usuário, por exemplo, e aí vir aqui em Security Credential e criar, né,
uma nova chave. Aqui ele não está deixando criar porque eu já criei duas, ele deixa criar duas, né? Você pode criar ou utilizar alguma que você já tenha, tá bom? Então voltando aqui no código, eu tenho que colocar o access key, né? Que é esse access key aqui, e o secret key que ele gera lá para nós no momento da criação da chave, ó, tá aqui, tá bom? E a região, tá? Não se esqueça de que a região tem que ser a mesma região lá do dispositivo, onde o dispositivo tá, né? Então basicamente o que esse config está fazendo é isso, né? Ele está lendo essas configurações, né? Aí a gente instancia dentro do SDK da AWS o objeto IoT Data, né? Aqui eu criei uma variável device name para passar o nome do device, que é portão automático, que é o nome do nosso SING aqui, ó, portão automático, tá bom? E aí a gente passa alguns parâmetros, né? A gente cria uma variável parâmetros para poder passar os parâmetros que a gente quer atualizar. Então o topic, basicamente a gente tem que fazer um topic, tem que fazer um publish no MQTT do topic update para poder atualizar o estado, né, do dispositivo. Então o topic está aqui, ó. Esse topic aqui, ó, tá vendo? AWS Sing, o nome do dispositivo, Shadow Update. Então eu montei ele aqui, né? AWS Sing, o nome do dispositivo, que tá assim, Shadow e Update, né? E aí aqui no payload eu tenho o que é que eu quero atualizar, né? Então você tem o estado do dispositivo, o desejado, e aí eu tenho aqui uma variável porta que vai receber a operação, ó, que tá aqui em cima, que vai ser abrir ou fechar. O QoS é 0, e aqui eu faço efetivamente a chamada do publish, né? Ou seja, eu publico no tópico MQTT. Se tudo der certo, ele vai voltar e vai dar um portão acessado aqui para o nosso usuário, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que vai fazer ele processar e publicar no tópico. O que a gente pode fazer aqui para testar, basicamente, a gente vir aqui no IoT, né? Vou voltar aqui na tela principal. A gente pode vir aqui no nosso dispositivo e pegar aqui no Interact, né? O tópico que ele vai mostrar para nós quando o tópico for atualizado, ó. Então toda vez que a gente fizer um update, ele vai publicar nessa fila aqui, ó, um update accepted, dizendo se o update foi aceitado. Então eu vou copiar aqui esse tópico, tá bom? Vou voltar aqui na tela principal, vou vir aqui em teste, para a gente poder criar aqui um cliente MQTT, né? Então subscribe, eu vou fazer um subscribe nesse update accepted, quer dizer, eu vou ficar escutando ele, o que significa que toda vez que o dispositivo for atualizado através do publish na fila, né, MQTT update, ele vai mostrar aqui para nós, porque a gente está lendo os updates que foram accepted, né? Aqui tudo bem, padrão, subscribe to topic. Então o que vai acontecer? Quando a gente rodar a nossa skill, ele vai mostrar para nós aqui as atualizações, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa janela de lado, só para a gente conseguir fazer um teste aqui, para a gente ver a nossa skill, né? Então eu vou abrir aqui o nosso simulador, pode ser feito pelo simulador, né? E aí eu vou jogar aqui a nossa janela, eu tentar jogar ela de lado aqui, ó, só para a gente ter a nossa skill, né? Rodando aqui o nosso simulador, diminuir aqui um pouquinho, isso, e aqui o nosso cliente MQTT, né? Então vou subir ele aqui um pouquinho, ó, só para a gente poder acompanhar que aqui do lado ele vai mostrar para nós aqui o que está acontecendo, né? Vou jogar de lado aqui, ó, vou tentar até diminuir um pouco aqui, para ficar melhor para a gente ver aqui, ó. Então vou diminuir aqui e vou aumentar aqui, tá bom? Legal, então vamos lá. Então vamos abrir a nossa skill, ela se chama acesso segurança, né? Então, tentar diminuir um pouquinho aqui. Ó, vamos lá, abrir acesso segurança. Olá, bem-vindo ao controle de acesso, né? Ao portão que você deseja. Essa é a mensagem aqui de boas-vindas, né? Do nosso launch request. Aí a gente pode dizer o seguinte, né? Deixa eu fechar isso aqui. Eu quero abrir o portão, ó, abrir portão, né? Aí ele vai pegar lá. O que acontece? Portão acessado, tá vendo? Se a gente olhar aqui do nosso lado direito, ó, como a gente está escutando a fila, ó, ele atualizou, né? O nosso dispositivo, ó, publicou um abrir aqui na fila, né? A gente pode fechar portão. Vou ver se a sessão ainda está aberta, ó, fechar portão. Vamos ver? Olha lá, portão acessado e o fechar, ó, ele publicou na fila o fechar, então a gente já tem o fechar, ó, e o abrir, tá bom? Então ele está publicando na fila MQTT aqui do dispositivo, ó, abrir e fechar. Se eu der um abrir portão de novo, ó, abrir portão, ele vai publicar aqui na fila de novo, ó. Olha lá, portão acessado, ó, ele publicou aqui em cima de novo, ó, abrir, tá vendo? A gente pode até dar um clear aqui, ó, para fazer um teste de novo, ó. A gente pode fechar portão, ó. Tá lá,
está sendo publicado, tá vendo? Então, é assim que a gente consegue... deixa eu mover essa janela de volta para cá. É assim que efetivamente, então, a gente consegue fazer essa publicação MQTT através da skill, né? É super simples, tem que prestar atenção apenas em alguns detalhes, mas é assim que a gente consegue fazer essa publicação, tá bom? Até mais!